Lisieiro foi anunciado nesta quarta-feira como o novo reforço do Everton da Suíça. O volante chega ao clube por empréstimo válido até junho de 2024, com opção de compra fixada em 3,5 milhões de euros, 18,6 milhões de reais, caso os suíços optem por adquirir o atleta em definitivo. Revelado pelas categorias de base do São Paulo, Lisieiro terá sua primeira oportunidade no futebol europeu após uma passagem por empréstimo discreta pelo Coritiba. Lisieiro possui contrato com o São Paulo até dezembro de 2024. O jogador, entretanto, não esteve nos planos do clube para a atual temporada e acabou sendo emprestado quando Rogério Ceni ainda estava à frente da equipe. Na temporada passada, Lisieiro já havia sido emprestado ao Internacional, onde também não conseguiu se firmar como titular, disputando 28 jogos. Já neste ano, o volante entrou em campo apenas 17 vezes pelo Coritiba. Lisieiro foi promovido ao profissional do São Paulo em 2018 e logo no seu ano de estreia conseguiu ser titular, participando da campanha que levou a equipe a brigar pelo título brasileiro sob o comando de Diego Aguirre. As lesões, porém, atrapalharam a trajetória do volante no tricolor. Nos anos seguintes, ele chegou a ter espaço, mas não conseguiu engatar sequências significativas por causa dos problemas físicos. O São Paulo está planejando algumas reformas no estádio do Morumbi. A informação foi adiantada pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho e confirmada pelo Lance. A intenção é que o Morumbi se torne algo semelhante ao que o River Plate fez no Monumental de Nunes, no caso com o rebaixamento do gramado e a descida do anel inferior para mais perto do campo. A principal intenção por trás deste projeto é aumentar a capacidade do Morumbi. Com esta reforma, o estádio poderá comportar uma capacidade de até 80 mil lugares. Porém, existem alguns pontos em questão. A obra em si demoraria cerca de 8 meses para ficar pronta. Durante este período, o São Paulo precisaria mudar de estádio. Ainda não existe uma data definida para a realização deste projeto, que é visto com cautela pelo clube. Mas essa ideia é algo que existe há algum tempo. No final da última temporada, o River Plate acabou com a pista de atletismo ao redor do gramado e criou para o lugar 2 setores. A geral, atrás dos gols, é específica para suas barras bravas, sem assentos. Com estas reformas, o estádio se tornou o maior da América do Sul, o que teria motivado o tricolor a pensar nesse projeto. O Monumental comporta um público de 84.567 pessoas. A diretoria do São Paulo vem conversando com a cúpula do Flamengo nos últimos dias com o intuito de evitar intrusos flamenguistas no setor visitante do Maracanã. Os cartolas estão próximos de uma definição para o início da venda dos ingressos para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, marcado para o dia 17. A diretoria tricolor quer evitar que o setor destinado ao São Paulino seja invadido por torcedores flamenguistas na final. Cerca de 3,5 mil ingressos devem ser disponibilizados para os visitantes. A tendência é que a carga do setor visitante seja vendido pelo próprio São Paulo. Se isso se confirmar, as entradas seriam comercializadas no site da Total Acesso. O presidente Júlio Casares recentemente reclamou do valor praticado pelos cariocas, R$ 700 para os visitantes. O mandatário alertou sobre a reciprocidade no Morumbi. Devido a esses valores absurdos do rival, muitas denúncias foram registradas no Procon do Rio de Janeiro. Falar nesse jogo tão aguardado pelos torcedores, já sabemos da arbitragem. Teremos no primeiro jogo da final Anderson Daronco como árbitro responsável, e já na decisão que será no Morumbi no dia 24 de setembro às 16 horas, será Braulio da Silva Machado. Eles foram escalados pela CBF para apitar os confrontos. Paulo Vinícius Coelho contou no De Primeira que o São Paulo sondou a contratação de Bruno Henrique, mas descobriu que o atacante tem 99% de chance de renovar com o Flamengo. O contrato do atacante com o rubro-negro é até o final do ano. O São Paulo chegou a conversar com o empresário do Bruno Henrique, mas descobriu então que o negócio é quase impossível. Sendo assim, o São Paulo foca na renovação de contrato de Lucas.
Depois de 2 semanas sem jogos, o basquete tricolor volta à quadra para enfrentar o paulistano nesta quarta-feira, dia 6, às 19 horas, no ginásio do Morumbi, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Em decorrência dos jogos da Seleção Brasileira e da fase final da LDB, Liga de Desenvolvimento de Basquete, houve uma pausa no calendário de jogos. Nesse tempo, o time de Bruno Mortari intensificou os treinos e fez diversos ajustes para a sequência do campeonato. Das 5 partidas disputadas pelo Paulista até aqui, o tricolor venceu 2 e foi derrotado em 3. A equipe vem ganhando entrosamento a cada jogo. O próximo duelo do basquete tricolor será contra o Pinheiros no dia 9/9, no sábado, às 19 horas, também no Morumbi. O Paulo vai voltar a dialogar com o Atlético de Madrid sobre o futuro do atacante Marcos Paulo, que está emprestado ao tricolor até o fim da temporada. As conversas serão retomadas por causa do problema físico do jogador de 22 anos, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será ausência no restante da temporada. Na conversa, há 2 assuntos principais: o processo de recuperação com o local onde será realizada a cirurgia, a fisioterapia, e a possibilidade da extensão do empréstimo para até o fim da recuperação. Marcos Paulo estava fora dos planos do São Paulo para a temporada e dificilmente continuaria no clube para 2024. Entretanto, a lesão pode resultar na ampliação automática do contrato. Há uma regulamentação na FIFA de que atletas emprestados devem permanecer no clube durante todo o processo de reabilitação, porém a situação pode mudar a depender do acordo. Marcos Paulo chegou em 2023 por empréstimo, não embalou com a camisa do clube e ainda se envolveu em um caso polêmico com Rogério Ceni, antigo treinador tricolor. Em um treino de março, Ceni e Marcos Paulo se envolveram em uma ríspida discussão na qual atletas questionaram a postura do treinador. As reclamações chegaram até a diretoria. Ceni deixou o São Paulo um mês depois e Marcos Paulo passou a viver o melhor momento com a camisa do tricolor no início da trajetória de Dorival Júnior. O atacante embalou gols e chegou a ganhar um lugar no time titular. Todavia, o desempenho caiu e Marcos Paulo voltou a perder espaço. Até a continuidade no clube por um novo empréstimo foi colocada em dúvida antes da grave lesão ocorrida nesta semana. Em 2023, foram 29 jogos e 4 gols, o último ainda em maio na vitória por 2-0 sobre o Sport pela Copa do Brasil. E esse foi um compilado de notícias do nosso tricolor de hoje. É um prazer enorme ter vocês diariamente aqui comigo. Te encontro no próximo vídeo. Até mais!